Queridos irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também nós estamos iniciando a nossa escola bíblica, né? Estamos iniciando um pouquinho, né? E nós vamos para a 12ª lição, e o título da lição de hoje é Os meios bíblicos de evangelização. O texto base é primeira epístola do apóstolo João, então capítulo 1, do verso 5 ao 10, e por isso que eu achei estranho a leitura, né? Mas tudo bem, né? Do verso 5 ao 10, veja o que diz a palavra do Senhor. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há trevas alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue do seu Filho Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Verso 8: se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a palavra não está em nós. Amém? Então já oramos. Então, o título da leitura, os meios bíblicos de evangelização. O texto base, primeira epístola de João, capítulo 1, verso do 5 ao 10, agora eu acertei. E o objetivo dessa lição, irmãos, é cultivando um amor devido pela obra missional. Nós precisamos, irmãos, entender a diferença entre uma igreja missionária e uma igreja missional, uma igreja missioneira. Uma igreja missionária ou uma obra missionária é aquela, por exemplo, que envia obreiros para fora do seu país, para fora da sua nação, para fora do seu estado, até mesmo para fora da sua cidade. E o que é uma igreja missioneira, uma igreja missional? É aquela que atua nas cercanias ou na redondeza onde ela foi plantada. Então, se nós não podemos ser uma igreja missionária por causa, talvez, por causa da nossa condição financeira, que não é essas coisas, ou no tamanho da igreja, como eu já falei hoje, nós devemos ser, pelo menos, uma igreja missional, ou igreja missioneira, ou seja, nós devemos agir no lugar ou na região, na redondeza onde Deus nos plantou na condição de igreja. Então, uma igreja missional, ela precisa cultivar a obra cultivando um amor devido pela obra missional. Vamos lá? Aí diz assim: todo crente deve acreditar na soberania de Deus, mas devemos aceitar também que tal atributo divino não anula a nossa responsabilidade na evangelização. Pelo contrário, o senhorio absoluto de Deus sobre tudo e todos nos impulsiona justamente a fazermos esta obra devida e convocarmos os homens ao arrependimento. Ou seja, o que acontece? Mas pastor, eu sou apenas um membro de banco, de cadeira, nem no grupo de louvor faço parte. Eu não aprendi a tocar nada na igreja, eu não sei tocar nenhum instrumento, a minha voz não é lá essas coisas para cantar, eu não tenho talento nenhum. Quando alguém diz que não tem talento, das duas uma, queridos: ou ele está se esquivando da responsabilidade que Deus atribuiu a ele como igreja, ou seja, ele está sendo negligente, ou simplesmente ele está com medo, ele está acabrunhado, eles não têm coragem ainda
de compreender, de entender que foi para isso que a igreja foi chamada. Então, quando nós olhamos para dentro da igreja, irmão, nós precisamos entender que a igreja não foi feita para ter um prédio suntuoso, não foi chamada para ter uma banda melhor do que qualquer uma banda secular dessa aí, não foi para ter um vocal, sabe, simplesmente perfeito, nem muito menos um som de arromba ou coisa dessa natureza, não. A igreja só foi chamada para dois objetivos, e quando eu digo a igreja, eu estou falando a igreja na condição de instituição humana. Quando nós falamos de placa de igreja, seja ela batista, assembleia presbiteriana, congregacional, ou seja qual for, isso é instituição humana, criada pelos homens, como a instituição criada por Deus, que é a eclésia de Deus, ou seja, o número de todos os salvos do passado, do presente e do futuro. E outra coisa, mais ainda, a igreja local. Então, qual foi o objetivo de Deus ter resgatado a igreja, de ter salvado a igreja? Primeiro, de adorar a Ele na beleza da sua santidade e proclamar o seu nome aos homens. O grande problema, ou melhor dizendo, o grande desafio é que a igreja está mais preocupada. Claro, pastor, isso não é importante? Isso é importante, mas não é o principal. Não é. O objetivo da igreja não é isso. É importante nós termos um prédio, um bom prédio, uma boa localidade, ter um conforto, ter um bom som, um bom grupo de louvor. É bom, não resta dúvida. Mas esse não é o objetivo final nem principal da igreja. O objetivo principal e final da igreja é adorar a Deus na beleza da sua santidade e proclamar o nome de Deus aos homens. Esse é o objetivo da igreja. É aí onde está o que da questão. Não importa o porte dela, não importa se ela é pequena ou grande, não importa se você, meu irmão, não conhece a Bíblia toda, não sabe tocar. Deus lhe chamou para a proclamação do Evangelho. Então, a todos aqueles que Deus salva, Deus dá aquilo que Paulo vai chamar de ministério da reconciliação. Ele não precisa ser pastor, ele não precisa ser evangelista, ele não precisa ser presbítero, diácono ou coisa dessa natureza. Ele só precisa entender que aquilo que Deus fez por ele precisa levar essa mensagem de Deus a outros homens que foram criados à imagem e semelhança de Deus, nosso Senhor. Então, qual é o problema? O problema é que a igreja perdeu isso de vista. A igreja simplesmente acha que ela é igreja dentro das quatro paredes. Está aí a pandemia, está aí o decreto do governo estadual e do governo municipal para mostrar que a igreja não é as quatro paredes. As quatro paredes é apenas um lugar de reunião da igreja, onde nós nos reunimos 1 a 2 vezes por semana, e principalmente no dia do Senhor, que é o domingo, onde nós dedicamos a Deus um culto público, o culto solene. Apenas isso. Nós reunimos em assembleia e apresentamos a Deus e damos a Deus um culto coletivo, um culto público, um culto solene a Ele, apenas isso. Onde nós nos reunimos para ouvir a sua palavra, a sua instrução, receber da parte de Deus a sua disciplina. Então, o lugar onde nós reunimos não é a igreja, é o lugar de reunião da igreja. Então, tanto é importante nós estarmos reunidos como igreja, como diz o escritor aos Hebreus, que não se deixe de reunir como igreja, como alguns fazem por aí, certo? Tanto é importante nós estarmos reunidos como igreja, na oração, no partir do pão e na comunhão, estimulando uns aos outros a fé, como é importante, como eu, na qualidade de igreja, proclamar o bom nome de Cristo. Então, foi para isso que eu fui chamado, foi para isso que a igreja foi chamada. Agora, quais os meios bíblicos disso? Qual, assim, os meios bíblicos saudáveis do labor evangelístico e missionário? O que é de acordo com as Escrituras? Vejamos os seguintes diretivos. Primeiro,
a palavra de Deus. A evangelização é a apresentação do Evangelho. Nas Escrituras, temos inclusive a fé bíblica, tão importante em dias onde a fé virou mercadoria, autoajuda e produto a ser comprado. O que é que tem acontecido nesses últimos dias? Principalmente na internet, principalmente nesses dias de pandemia, onde a igreja não pode estar, pelo menos por enquanto, reunida. O que aparece de gente na internet por aí, queridos, trazendo mensagem de autoajuda, mensagem recheada de psicologia barata. O que tem de gente massageando o ego dos outros e deixando de lado a seriedade das Escrituras, o compromisso com o Evangelho não está no gibi. Então, o que é que nós aprendemos aqui? Com que a palavra de Deus, primeiro a palavra de Deus, a evangelização é a apresentação do Evangelho. Nas Escrituras temos inclusive a fé bíblica, tão importante em dias onde a fé virou mercadoria, autoajuda e produto a ser comprado. Ou seja, qual o principal meio de evangelização? É a apresentação do Evangelho. E como eu apresento esse Evangelho? Por meio das Escrituras, do Antigo e do Novo Testamento. Eu apresento aos homens todo o conselho de Deus que está na Bíblia. Este é o principal e o único meio de evangelização. É claro que Deus, por sua graça, nos dá sabedoria de usarmos aquilo que está ao nosso redor para facilitar essa apresentação. Então, os meios, claro, que não vão ferir as Escrituras, não vão ferir o Evangelho, beleza, mas que tudo gira em torno da palavra de Deus, onde a palavra de Deus é todo o conselho de Deus para o homem. Na palavra de Deus nós encontramos o plano de salvação. Na palavra de Deus nós encontramos o real estado do homem diante de Deus. É na palavra de Deus que nós conhecemos um Deus santo, soberano, um Deus zeloso. É por meio da palavra de Deus, ou seja, das Escrituras e somente das Escrituras. O segundo ponto é conduta exemplar. Por exemplo, em 1 Pedro, capítulo 3, versos 1 e 2, lemos e vemos o quanto as nossas atitudes podem ser, sim, um meio de semear o Evangelho. Leamos também Mateus 5,16 e Provérbios 22,6. Vamos ver o que é que diz. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 3, versos 1 e 2. Vamos lá. Do mesmo modo, é claro que ele está falando aqui de testemunho, viu, irmãos? Não vão para o lado aqui, como é que eu posso dizer, né? Não vamos tomar partido aqui não, pelo amor de Deus, certo? Quero avisar os irmãos que ele está tratando do testemunho, que ele diz assim: do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada um ao seu marido, a fim de que, se ele não obedecer à palavra, seja ganho sem palavra pelo procedimento da sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Então, qual é a recomendação de Pedro para as irmãs da época que tinham um marido descrente, como hoje tem dentro da igreja? É que se elas não pudessem falar, mas elas dessem testemunho do Evangelho. Irmãos, nós somos chamados para testemunhar do Evangelho. E quando houver oportunidade, e quando houver, e se houver, a gente fala alguma coisa. Nós não precisamos, é claro que é necessário, mas não precisamos estar 24 horas, Jesus te ama, e não sei o que, e lá vai, e muitas vezes a gente fala uma coisa, mas vive de maneira diferente. Então, qual é a ideia do texto aqui, queridos irmãos? É que aqueles que creem no Evangelho, tanto homens como mulheres,
Eles devem, entenda como diz o texto sagrado, do mesmo modo, mulheres sujeitem-se cada um ao seu marido, a fim de que se ele, no caso aqui, vamos colocar assim de maneira, do mesmo modo, homens, estejam sujeitos às suas mulheres, a fim de que se ela não obedecer à palavra, seja ela ganha pelo procedimento de vocês, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Ou seja, se você não pode falar do Evangelho para o seu marido, para a sua esposa, para o seu filho, para o seu vizinho, testemunhe. Viva uma vida sensata, piedosa, de acordo com as Escrituras. Sabe qual é o nosso grande problema, queridos? É que nós estamos muito preocupados com a aparência. Existe enraizado na mente, na consciência das pessoas, tanto dentro da igreja como lá fora, que ser crente o cara tem que andar coberto dos pés à cabeça, ter um linguajar de bênção, aleluia, glória a Deus, ei varão, ei servo, não sei o quê. Não, isso é um linguajar que a gente aprende no meio dos irmãos, como agir lá fora. E aí, beleza, meu irmão? E aí, parceiro? Estamos juntos, parceiro. Não é diferente, queridos. Então muitas vezes o cara, e aí, varão? Rapaz, varão, mas toca no calo dele para ver se no lugar de varão não sai outra coisa. Entenderam, irmãos? Então a primeira coisa que nós devemos fazer como cristão é testemunhar do Evangelho. É isso que vem o segundo ponto que diz: conduta exemplar, por exemplo, quando diz aqui, certo? Abriu aí Mateus capítulo 5, verso 16, quem abriu aí? Evangelho de São Mateus 5,16. Vamos ver o que é que diz. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Se puder, eu procurei o texto que diz assim: tudo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai; tudo aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. O que é que Jesus está querendo dizer com isso? Testemunho. Testemunho que? Do Evangelho, certo? Então, o terceiro ponto é a pregação pública e individual. Em 1 Coríntios capítulo 1, verso 15 a 25, fala de forma objetiva, por exemplo, sobre a centralidade da exposição da palavra no culto ao Senhor. A fé vem pelo ouvir a mensagem de Cristo, Romanos 10, 17. Ou seja, no culto público, irmãos, a centralidade deve estar nas Escrituras e somente nas Escrituras. Então, qual é o problema, meus queridos, aí? Qual é o grande problema? O problema é que nos nossos cultos, principalmente no domingo, no dia do Senhor, a gente tem tudo no culto. A gente tem dança, tem folclore, tem lapinha, tem um monte de coisa. O culto gira em torno de tudo, menos a palavra de Deus. E pasme, viu? Muitas igrejas que se dizem de cunho de tradição reformada estão embarcando nessa. Pasme, viu? Sabe para quê? Para agradar homens. Sabe para quê? Para atrair homens. Quando eu falo homens, eu estou falando do gênero. Queridos, no culto, a centralidade é as Escrituras, e só as Escrituras. Como disse no início, as Escrituras é todo o conselho de Deus para o homem. Todo o conselho da vontade de Deus para o homem. Ponto.
Acabou. O louvor tem que ser em torno das Escrituras. A liturgia do culto em torno das Escrituras. A direção do culto em torno das Escrituras. A mensagem pregada no culto deve ser em torno das Escrituras. Meu irmão, se não for, é qualquer coisa, menos um culto ao Senhor. Então nós precisamos, queridos, entender isso, compreender essas coisas. Nós precisamos de fato, de verdade e de direito, nos voltar para as Escrituras. E apenas isso. O quarto ponto é oração. Em tudo e para tudo, o cristão deveria buscar a Deus em oração. Salmo de número 4, verso 3. Dizem que falsos crentes querem que Deus se ajoelhe, somos chamados a nos dobrarmos perante sua santa majestade e senhorio. Vamos lá. Hoje está dentro da igreja aquela moda de eu determino. Se o Senhor não fizer, eu não faço aquilo. Deus, se o Senhor não fizer isso, eu não faço aquilo outro. Queridos, a oração não é um mantra. A oração não é um apetrecho. Sei lá, como é o nome daqueles negócios que se vende? De amuleto. Amuleto. A oração é um meio de fé. Deus instituiu a oração para o benefício da sua igreja. Deus instituiu a oração para o benefício da igreja. Por meio da oração, queridos, a oração não vai mudar o braço de Deus, não vai dobrar os braços de Deus, como diz uma canção: se eu orar, o céu vai mover. Se eu orar, Deus vai responder. Calma, Daniel, eu estou aqui. Deita no leão, o leão vai te sacudir. E se tu está com sono, aí tem travesseiro, dorme em cima do leão. Durante aquela noite, foi só glória e um pia mesmo. Pia. Irmãos, nada disso. Oração meio de graça, meu querido. Deus estabeleceu oração para o nosso benefício, para o benefício da igreja. Deus estabeleceu a oração para o benefício do seu povo. Oração não muda Deus, oração muda a gente. Oração muda a mim e a você que está aí do outro lado. Foi por isso que Deus estabelece o sacramento da oração. Perdão, o meio de graça da oração. Não tem esse negócio de dobrar o braço de Deus, não tem esse negócio de mudar o pensamento de Deus, não. Pelo contrário, por vezes Deus nos desperta, inclina o nosso coração a orar por determinadas coisas dentro da vontade dele, e não porque nós, e não sobre aquilo que nós achamos e pensamos. Mas o que é que a missionária pensou? A missionária está aqui comigo. Eu queria ouvir sobre oração. O que é que a senhora diz? Não, já vai de graça. O meu e a gente conversar com o meu. Tá. Por quê? Estou errado? Não, está corretíssimo. Não só eu concordo com você, os anjos eleitos concordam, né? Todo mundo concorda. Os reformadores também concordam com isso. Hein? Sabe dizer com heresia? Não, de maneira alguma. Perdão. Eu sou de raiz presbiteriana. Lá vem cantar só quem tem raiz. Eu já sou figueira brava. Eu fui enxertado na videira. Eu nunca tive. A missionária é de origem presbiteriana. Eu, como sempre fui rebelde, fui enxertado na videira.
Entendeu? É diferente. Eu não merecia, Ele me salvou. Eu não pedi, Ele me salvou porque Ele quis. Por quê? Também não sei. Não sei o que deu na cabeça dele para escolher uma coisa linda como eu. Mas tudo bem. Queridos, o quinto ponto. Deus conta não simplesmente com pessoas talentosas, mas principalmente com gente disponível. Ser carismático, ter uma boa oratória ou até ser talentoso pode ser uma bênção, mas não é o principal. Vão lá, queridos irmãos. Vamos lá, você que está aí do outro lado. Isaías, capítulo 6, verso 8. Vamos ver o que diz. Livro do profeta Isaías. Capítulo 6. O verso 8 diz assim: Então ouvi a voz do Senhor conclamando: Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, eis-me aqui, envia-me. Vão lá, tem mais. Salmos 96, verso 3. Salmos de número 96, verso 3. Anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas. Amém. Vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8. Atos dos Apóstolos 1, 8. Diz assim a palavra do Senhor: Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Talento é bom? É. Saber tocar um instrumento, tocar muito bem, é muito bom. Saber cantar e ter uma boa voz é muito bom. Conhecer de música é excelente. Saber toda e qualquer administração, como administra uma igreja, é muito bom. Mas não é o principal. Eu lembro, no início da Igreja Batista, da nossa igreja aqui, da Igreja Batista aqui no bairro do Cristo, no Jardim, na comunidade do Jardim Itabaiana, eu lembro-me que eu me preocupava muito com a organização da igreja. Não porque a igreja tem que ter diáconos, a igreja tem que ter um vice-moderador, tem que ter o diretor do patrimônio, a igreja tem que ter o tesoureiro, o vice-tesoureiro, primeiro e segundo secretário. Irmãos, escute bem. Isso é bom? É. Mas a igreja não é feita disso. A igreja não é feita de papel. A igreja é feita de pessoas. E só depois, irmãos, que muito tempo, depois que a gente apanha uma, duas, a gente não, eu, né? Que eu apanhei uma, duas, três vezes, eu aprendi. É bom a igreja estar organizada, a igreja ok, se numa necessidade, está tudo ok, mas a igreja não é feita disso. Prova é, por exemplo, a igreja nesses países aí, que perseguem o evangelho, que perseguem a igreja. Os irmãos desses países aí não estão preocupados, aqueles irmãos, com o regimento interno, que diz o regimento interno da igreja. Eles não estão preocupados se os irmãos sentam do lado direito e as irmãs do lado esquerdo, se os pastores têm que ficar lá em cima, está entendendo, na cátedra, não. Eles estão preocupados com isso, não. Primeiro que eles não têm nem sequer a condição de ter essa estrutura que nós temos aqui, justamente por causa do quê? Por causa da perseguição. Eles estão preocupados na comunhão, na oração e no partir do pão. Eles estão preocupados na proclamação do evangelho.
Eles estão preocupados, queridos, com vidas. Eles estão preocupados em dar testemunho do Evangelho. Eles não estão preocupados se, por exemplo, se o ventilador está bom ou não. Não. Eles não estão preocupados com isso. Primeiro, porque eles não têm sequer condições para isso por causa da perseguição. Eles não se reúnem como a gente se reúne, não, irmão. Eles não colocam a placa lá da igreja dizendo Igreja Batista dos Santos, dos Filhos dos Últimos Dias, da região celestial, dos santos, sei lá, da ponta esquerda, direita do Brasil. Não. Eles não estão preocupados que se a doutrina da igreja A é isso, da igreja B é assim, não. Eles estão preocupados em viver e pregar e proclamar o Evangelho e alcançarem vidas para Cristo, porque a perseguição não deixa eles ter tempo para essas coisas, não, que na verdade isso por vezes, na maioria das vezes, para dizer todas as vezes, são apenas distrações. A gente deixa de fazer o principal para fazer aquilo que é secundário. Então não basta ter talento, é bom? É. Qual é o pastor que não gostaria de ter na sua igreja como nome, um coral? Qual é o pastor que não gostaria da sua, pelo menos eu gostaria de, na igreja ter tem igrejas, né? Nossa, aqui em João Pessoa, irmãos, que, por exemplo, o som da igreja, pasme, viu, é coisa de primeiro mundo, é Bluetooth, entendeu? O som se adequa de acordo com a voz de cada irmão que vai ter a participação no culto. Então, se na liturgia hoje está o pastor Pedro, então o camarada lá, o DJ, né, que era sonoplasta, né, chama o pastor Pedro e diz: ó, pastor Pedro, diga assim, oi, som, alô, 1, 2, 3, testando, e o som vai se adequar à minha voz. Aquele microfone está lá separado para mim. Quando eu pego no microfone, pode ter cantado todo mundo. Eu peguei no microfone, o som se adequa à minha voz. Está vendo? Que coisa linda, maravilhosa. É bom? É, mas isso não é o principal. Isso não é, irmãos, o principal. O objetivo da igreja é proclamar o Evangelho. Como foi lido nos textos de Isaías, capítulo 6, verso 8, Salmo de número 96, verso 3, Atos dos Apóstolos 1:8. Deus não está preocupado com o talento, quem canta bem, não. Deus quer pessoas que estejam disponíveis para o serviço do reino. Por isso Jesus vai dizer: grande é a seara, poucos são os trabalhadores. Rogai, pois, Senhor de seara, para que envie mais trabalhadores para a sua obra. É isso que nós precisamos aqui na nossa igreja, de trabalhadores. Você que está do outro lado, meu querido, eu conclamo você, eu convido você a se envolver. Quando eu digo a igreja, eu não estou falando do prédio apenas, eu estou falando do corpo de Cristo que foi plantado neste lugar. Eu convido você a se juntar com o pastor, seja comigo, para a obra da evangelização, da pregação, da proclamação do Evangelho. E ponto. É isso. Então, concluindo, na conclusão devemos buscar encontrar a nossa satisfação no querer de Deus, encaixar-se aqui inexoravelmente e seguindo a expressão de John Stott, onde seriedade e reverência são encontradas em conjunto, a adoração oferecida é bastante agradável a Deus. Deus convida a você, Deus te convida a se entregar sem reservas a Ele, estando à disposição dele. Como bem disse o escritor batista John Piper, né? O amor é a expressão e o transbordado prazer em Deus, que alegremente supre a necessidade dos outros. Você deve morrer para o mundo. A conversão é única, mas a entrega e renúncia é diária. E Jesus afirmou
e afirmou tal em Mateus 24, Lucas 9, dos 57 a 62, o embasamento teológico para a tarefa missionária da igreja é especialmente importante por causa da dependência que a igreja tem de Deus nesta missão. Amém? Então, nós encerramos aqui a lição de número 12. Que Deus continue abençoando. Aqui a leitura semanal, na segunda-feira, Mateus capítulo 5, verso 16. Terça-feira, Romanos 10, 17. Quarta-feira, Mateus 16, 24. Quinta-feira, Lucas capítulo 9, versos 57 a 62. Sexta-feira, Salmo de número 4, verso 3. E no sábado, 1 Coríntios capítulo 1, do verso 15 ao verso 25. Eu estarei colocando aqui, tanto no grupo de WhatsApp como no Instagram, a leitura semanal com os irmãos em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Quero apenas, antes de encerrar, avisar para os irmãos que amanhã nós teremos o culto dominical, o culto solene, o culto ao Senhor, às 18 horas da manhã. Peço aos irmãos que estejam aqui nos acompanhando, nos apoiando, em nome de Jesus Cristo, e também, queridos, divulgando os trabalhos e a programação da nossa igreja, da Igreja Batista, no Jardim Itabaiana, no bairro Cristo Redentor, no número 965, na rua Santos Dumont. Amém? Deus abençoe a todos. Eu ia dizer na rua Bom Jesus. Misericórdia. Entendeu? Então Deus abençoe a todos. Vamos orar. Quero agradecer desde já a todos aqui que estão nos acompanhando aqui. Nosso querido irmão Ivan, a irmã Maria José, a irmã Zéza, a irmã Franci, a nossa querida irmã Guaraci, colega de trabalho, que faz parte aí do grupo do Val Ferreira. Deus continue abençoando. A irmã Rosa Bernardo, a irmã Ieda, o irmão Everton, a irmã Rosinha missionária da Terra Santa, Santa Rita. Deus continue abençoando. Irmã Rosa, Ellen, né? Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. E o pastor Santiago. Amém? Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. E amanhã nos acompanhe aqui às 18 horas o culto solene, o culto dominical. Amém? Queridos, antes de iniciar, eu gostaria de apenas dizer para os irmãos, eu estou terminando de ler, eu não acredito pela segunda vez, né, a Confissão de Fé Batista de 1689, ok? E assim que terminar esse estudo aqui sobre a questão da evangelização, da questão da missão da igreja, questão missionária da igreja, eu estarei expondo para os irmãos alguns pontos aqui da Confissão de Fé Batista. Amém? Tá certo? Confissão de Fé Batista de 1689. Certo? Deus abençoe. Confissão de Fé Batista Reformada de 1689. Ok? Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Bom, e também peço a vocês que mandem seu pedido de oração, né, no privado. Para mim, como eu estou anotando e colocando aqui, e amanhã, se o bom Deus permitir, eu estarei orando, e convido a você às 8 horas da manhã, estar aí na sua casa aí, certo? Eu aqui, vocês aí, estarmos no momento devocional, no momento de oração. Pode enviar para o privado do WhatsApp, o meu WhatsApp, seu pedido de oração. Eu vou estar anotando e colocando aqui e orando em nome de Jesus, como tenho feito de quarta-feira para cá com os irmãos. Amém? Vamos estar orando, vamos agradecer a Deus. Bendito e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos, a Deus, e rendemos graças por tudo. Obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça, pela tua bondade, obrigado pela vida de cada um dos amados irmãos, ó Deus, que estão aí do outro lado, nos acompanhando, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor possa estar abençoando a cada um deles e despertando, Deus, a tua igreja, o teu povo para a obra missional, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar curando, meu Deus, os enfermos, ó Deus, restaurando aqueles que estão fracos na fé,
e dando, Senhor, a alegria do Teu Espírito, Senhor, a alegria de salvação, àqueles, ó Deus, que estão passando por lutas, por dificuldades, ó Deus, e consolando os que choram em nome de Jesus. Assim oramos agradecidos, em nome de Jesus e por amor a Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz, e obrigado mais uma vez. Amém? Deus abençoe.